A reação de um inquisidor no Brasil colonial dependeria muito do período da região, do contexto político e quem estava observando mais historicamente. Um indígena é acusado de blasfemar contra Jesus Cristo ou misturar prática indígena com o catolicismo. Poderia ser visto como alguém praticando idolatria, feitiçaria ou gentilismo, ter usado para agentes religiosos da época, pelos agentes religiosos da época. É importante separar da realidade. A imagem popular da Inquisição como uma máquina onipresente, queimando pessoas em toda esquina, passa exagerada, propaganda posterior, principalmente no ministro protestante. Mas também é verdade que houve perseguição real, interrogatório, censura, punições e destruição cultural. A epistemologia histórica existe segurar essas duas coisas ao mesmo tempo, nem romantizar e nem caricaturar. A Inquisição Portuguesa foi criada em 1536, muito ligada à monarquia portuguesa e ao controle religioso, após a reforma protestante na Europa. Em Portugal, ela perseguiu cristãos novos acusados de judaísmo oculto, mas também africanos, indígenas, pessoas acusadas de feitiçaria, sodomia, blasfêmia para religiosas consideradas desviantes. No Brasil colonial, tecnicamente, não existia um tribunal permanente aqui, igual ao de Lisboa. O que existia foram visitações do Santo Ofício. Inquisidores representantes vinham investigar a denúncia, mas a mais famosa foi na Bahia, né? Enfim. Se que não chegasse ao Maldeia, visse o indígena fazendo um ritual tradicional enquanto pronunciava o nome de Cristo de maneira considerada ofensiva misturada com comunidades indígenas, ele interpretaria aquilo como idolatria, superstição demoníaca, um pacto com força maligna, confusão religiosa e persistência do paganismo. Na mentalidade europeia da época, religião não era vista apenas como opinião pessoal, ela era entendida como estrutura da ordem cósmica e política. Nossa, ela poderia ser vista como ameaça social, não apenas espiritual. Hoje parece extremo porque nossa visão moderna foi moldada por secularização, direitos individuais e pluralismo religioso. Enfim, sobre a aparência, os que normalmente eram clérigos, os juros ligados à igreja e à coroa, usavam roupas escuras, mantos longos, chapéus clericais, símbolos religiosos, cerimônias públicas apareciam com solenidade forte, acompanhado de escribas, soldados, soldados locais e padres. A presença deles gerava medo, muitas pessoas viam que usam como autoridade absoluta, outras para resolver disputas pessoais, né? Para denunciar vizinhos, para resolver disputas ali. Algo muito documentado em arquivo histórico. Onde frequentemente não entendiam completamente as categorias teológicas europeias. Muitos praticavam o secretismo porque representavam Jesus, tanto em rituais de cosmologia indígenas próprias. Isso acontecia também entre africanos escravizados para missionários jesuítas. Isso era um enorme problema porque queriam uma conversão considerada verdadeira. Então, o que poderia ocorrer? Depende da gravidade, utilidade e utilidade política do caso. Catequese forçada, penitências públicas, prisão, açoite, humilhação pública, obrigação de abandonar rituais, destruição de objetos sagrados e violência religiosa. E em casos extremos, envio para reunião formal. Né? A execução de iradias pela Inquisição no Brasil não foi algo comum, como o imaginário popular, mas muitas vezes os jesuítas preferiam corrigir e catequizar em vez de servir porque o indígena era visto como alguém ignorante da fé, não necessariamente herege consistente como era batizado. Isso mudava juridicamente as coisas, mas houve consequências culturais novas, destruição de línguas indígenas, demonização de pajés, proibição de rituais, argumento de corrimologia, substituição de identidade religiosa, trauma coletivo, uso da religião como instrumento colonial, a coroa portuguesa, né, enfim. É, é, a coroa portuguesa utilizava isso porque a religião e o poder estavam unidos. Governar significava controlar o território, entregar a população da império, legitimar a colonização, enfraquecer a resistência cultural, organizar o trabalho cultural. Enfim, estou sem voz, pessoal.
reação de um inquisidor português no Brasil colonial dependeria muito do período, da região, do contexto político e de quem estava observando. Mas, historicamente, um indígena acusado de blasfemar contra Jesus Cristo ou de misturar práticas indígenas com catolicismo poderia ser visto como alguém praticando idolatria, feitiçaria, heresia ou gentilismo, termos usados pelos agentes religiosos da época. É importante separar mito de realidade aqui. A imagem popular da Inquisição como uma máquina onipresente queimando pessoas em toda a esquina é parcialmente exagerada por propaganda posterior, principalmente iluminista e protestante. Mas também é verdade que houve perseguições reais, interrogatórios, censura, punições e destruição cultural. A epistemologia histórica exige segurar essas duas coisas ao mesmo tempo, nem romantizar, nem caricaturar. A Inquisição Portuguesa foi criada em 1536, muito ligada à monarquia portuguesa e ao controle religioso após a Reforma Protestante na Europa. Em Portugal, ela perseguiu principalmente cristãos novos acusados de judaísmo oculto, mas também africanos, indígenas, pessoas acusadas de feitiçaria, sodomia, blasfêmia e práticas religiosas consideradas desviantes. No Brasil colonial, tecnicamente não existiu um tribunal permanente igual ao de Lisboa ou Goa. O que existiram foram visitações do Santo Ofício. Inquisidores e representantes vinham investigar denúncias. A mais famosa foi a visitação à Bahia no fim do século XVI. Se um inquisidor chegasse a uma aldeia e visse um indígena fazendo um ritual tradicional enquanto pronunciava o nome de Cristo de maneira considerada ofensiva ou misturada com entidades indígenas, ele provavelmente interpretaria aquilo como idolatria, superstição demoníaca, pacto com forças malignas, confusão religiosa, persistência do paganismo. Na mentalidade europeia da época, religião não era vista como opinião pessoal. Era entendida como estrutura da ordem cósmica e política. Blasfemar podia ser visto como ameaça social, não apenas espiritual. Hoje isso parece extremo, porque nossa visão moderna foi moldada por secularização, direitos individuais e pluralismo religioso. Sobre a aparência, os inquisidores normalmente eram clérigos ou juristas ligados à igreja e à coroa. Usavam roupas escuras, mantos longos, chapéus clericais e símbolos religiosos. Em cerimônias públicas pareciam com solenidade forte, acompanhados de escribas, soldados, autoridades locais e padres. A presença deles gerava medo. Muitas pessoas viam a Inquisição como autoridade absoluta. Outras tentavam denunciar vizinhos para resolver disputas pessoais, algo muito documentado em arquivos históricos. Os indígenas frequentemente não entendiam completamente as categorias teológicas europeias. Muitos praticavam sincretismo porque reinterpretavam Jesus, santos e rituais dentro de cosmologias indígenas próprias. Isso acontecia também entre africanos escravizados. Para missionários jesuítas, isso era um enorme problema, porque eles queriam uma conversão considerada verdadeira. O que poderia acontecer com esse indígena? Dependia da gravidade e da utilidade política do caso. Catequese forçada, penitências públicas, prisão, açoites, humilhação pública, obrigação de abandonar rituais, destruição de objetos sagrados indígenas, vigilância religiosa, em casos extremos, envio para julgamento formal. A execução direta de indígenas pela Inquisição no Brasil não foi algo comum como no imaginário popular. Muitas vezes os jesuítas preferiam corrigir e catequizar em vez de exterminar, porque o indígena era visto como alguém ignorante da verdadeira fé, não necessariamente herege consciente como um europeu batizado. Isso mudava juridicamente muita coisa. Mas houve consequências culturais enormes: destruição de línguas indígenas, demonização de pajés, proibição de rituais, apagamento de cosmologias, substituição de identidades religiosas, trauma coletivo, uso da religião como instrumento colonial. A coroa portuguesa apoiava isso, porque religião e poder político estavam unidos. Converter indígenas significava controlar território, integrar populações ao império, legitimar colonização, enfraquecer resistências culturais, organizar trabalho colonial. Os jesuítas, como a Companhia de Jesus, tiveram um papel central nisso. Eles às vezes protegiam indígenas contra a escravidão direta dos colonos, mas ao mesmo tempo destruíam práticas religiosas tradicionais. Essa ambiguidade é importante historicamente. Sobre a reação emocional do inquisidor.
Provavelmente ele não riria no sentido moderno. Ele enxergaria aquilo com horror religioso genuíno. Muitos inquisidores acreditavam sinceramente que estavam salvando almas da condenação eterna. Isso não torna as práticas menos violentas, mas ajuda a entender a lógica histórica sem transformar tudo em caricatura de vilão medieval. Existe também um detalhe epistemológico importante. Muitos registros da Inquisição foram escritos pelos próprios inquisidores. Então conhecemos indígenas e africanos através do olhar do colonizador. Isso cria distorções históricas. O historiador precisa constantemente perguntar: quem escreveu? Para quem escreveu? Com qual interesse? O que foi omitido? Fontes históricas e acadêmicas. Arquivo Nacional, Torre do Tombo, Inquisição Portuguesa. Companhia de